O famoso jogo do gato. Stray é um dos jogos mais falados da atualidade. Não é de se esperar que seus gráficos, a sua narrativa e os personagens são muito bem feitos. Entretanto, o jogo ele tem um quê a mais quando se trata de uma interpretação crítica. Ele é um jogo fantástico e nós devemos se atentar à profundidade que ele nos traz, pois ele vai muito além dos gráficos da gameplay, né? Ele vai muito além dessas mecânicas. Essa narrativa calada do jogo, ele mostra algo muito difícil e cruel na nossa realidade: as classes sociais. A cidade inicial é chamada de favela, e a todo momento os moradores de lá passam pelas mesmas coisas que os moradores das favelas de fato vivenciam, né? Aliás, a realidade ela é ainda mais dura do que o que é mostrado no jogo. Ali na favela, os robôs, né, que são os personagens que moram lá, eles não tinham algumas coisas que os moradores das favelas também não têm. Uma das coisas a serem destacadas é a segurança, né? Lá existiam alguns animaizinhos e que os robôs eles tinham medo desses animaizinhos. Esses animaizinhos eles se alimentavam dos ferros, né, daqueles robôs ali. Outra coisa também é que eles não tinham saneamento básico e alimentação. Né, o fato de ser um esgoto todo sujo e que também alguns robôs eles não terem acesso à alimentação. Alguns até questionavam o fato de não terem óleo para as máquinas, né? Então eles não se alimentavam e os alimentos deles seriam os óleos. Enfim, também se assemelha à favela na realidade, né? A gente não tem segurança pública de qualidade, a gente não tem um saneamento básico e uma boa alimentação. Outra coisa que falta também na favela do jogo é a igualdade e a equidade. Eles eram apenas seres invisíveis. Aqueles que estavam nas outras cidades, né, mais à frente no jogo, não viam eles. E eles também não viam os da cidade de acima. Então os robôs que estavam lá na favela, eles não viam os de cima, e os de cima viam os de baixo. Aliás, os de cima, né, que seria a próxima classe, seria a classe do meio, eles até tinham noção dos de baixo, eles até conseguiam ver a favela, mas eles não se importavam, né? Então eles tratavam de fato aqueles robôs da favela como invisíveis. E é interessante ressaltar também que até os próprios robôs da favela, eles não se viam entre si, né? Então a gente entende, quando a gente fala eles não eram vistos, né? Eles são invisíveis, a gente tá falando de fato como a questão de se tocar, né? De ser ouvido e ser visto, né? De ter espaço social, enfim. Eles não tinham isso entre eles mesmos e entre as classes sociais. Bom, e seguindo o jogo, o personagem, um gatinho, ele chega na parte média da cidade, né? O jogo, ele passa em 3 níveis, além da parte de cima, ele tem a favela, a cidade, que é o nível do meio, e tem o topo. E ele chega na cidade, né, que é considerada a classe média. Esse meio, ele tem os problemas sociais também que a favela vivencia, né, mas em menor densidade, em menor quantidade, né. Eles também tinham os problemas sociais, mas existia ali um sistema mais bem organizado, né. O pessoal, ele trabalhava para se manter, né. Eles tinham acesso à cultura, então tinham locais que tinham festa, tinham casas que tinham muitos quadros, muitas cores. Mas algo interessante é que eles estavam também à mercê desse sistema de classes sociais. Eles tinham uma condição melhor, mais favorável que a da favela, mas eles também eram vigiados, né, e eram comandados pelo pessoal do topo. É importante dizer também que, assim, por mais que eles estejam na classe média, que eles, assim, não vejam os invisíveis, né, a classe baixa, há todo um grupo, né, existe uma classe de grupos ali, não dá para simplesmente generalizar as coisas, tá? Então, existiam uns grupos ali que se importavam em fazer uma vida digna, né, em dar uma vida digna às populações. Então, existiam grupos ali que estavam preocupados em ajudar, né, em dar mais condições de vida. Mas, no geral, né, a narrativa, ela se passa em torno disso, de trazer mais qualidade de vida para a favela, para o meio, enfim. Mas, no geral, ele tem essa crítica social forte, né, de entender que essas classes, elas são invisíveis, né, de que a gente está à mercê de um sistema muito mal organizado, enfim, de uma distribuição incorreta. Bom, e por fim o gatinho ele chega no topo, né, que seria considerada a classe alta. Quando ele chega no topo, uma das coisas mais impressionantes que a gente tem é que existem pessoas fazendo limpezas, então algo que não tinha na classe média e na classe baixa, no topo tinham lá pessoas para fazer a limpeza do local, né, então tinham os empregados lá limpando a parede, né, limpando o chão, tinham seguranças para tomar conta dos locais, enfim. E outra coisa também é que era um local muito bem organizado, muito limpo, tá? Era totalmente oposto do que era a favela. Outra coisa muito importante a se destacar também nesse topo é que não haviam muitas pessoas.
E se assemelha muito à realidade, né? Na realidade, a classe social alta, o poder é concentrado neles, né? Então, eles têm o maior poder, tanto de sistema político como em relação à riqueza, né? Então, lá eles tinham empregados, eles conseguiam pagar empregados, né? Lá eles tinham uma casa muito bem organizada, lá no topo, no caso. E eles também tinham domínio, né, da cidade. Então, eles comandavam toda a favela, toda a cidade, eles comandavam, tipo, a entrada de luz, o abastecimento, enfim, eles comandavam a cidade. Então, eram poucas pessoas que comandavam todo um sistema, que haviam muitas pessoas sem benefícios. Então, é exatamente isso que ocorre na sociedade. Enfim, e é exatamente isso que esse Stray traz como crítica social. Né? Além de toda aquela questão dos gráficos, da jogabilidade, a gente tem que se atentar também a toda essa narrativa que é construída, né, acima dele. Aquelas pessoas ali, elas lutavam por uma vida digna, tal como a gente luta. A gente vivencia dia a dia lutas sociais, né, e lutas de classe. A gente passa por muitos preconceitos que eles também passavam, né? A gente passa por violência que eles também passavam, né? E a gente é invisibilizado todo dia, né? A gente não tem visibilidade. Enfim, e é exatamente isso que o jogo traz como um algo a mais ali, sabe? É muito interessante. Eu gostei muito da narrativa do jogo, gostei muito do gráfico, gostei muito da ideia que é passada. É um jogo muito interessante que a gente deve se atentar à qualidade que ele tem, tanto da sua performance, né, de sua gameplay, como uma qualidade crítica social.